Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre Introdução à Educação à Distância. Me chamo Fábio Lima. Hoje vamos fazer uma viagem pela história da EAD, desde os primeiros cursos de correspondência até os ambientes virtuais de aprendizagem. Nas outras aulas, nós vamos também falar um pouco sobre os modelos pedagógicos na EAD, um pouco sobre a avaliação nos ambientes virtuais de aprendizagem, né? E também explorar os fundamentos que sustentam essa modalidade e os diferentes modelos pedagógicos que podem ser aplicados, né, na EAD. Nessa primeira aula, a gente vai discorrer um pouco sobre a história, fundamentos e modelos pedagógicos. Como objetivo da aula, a gente pretende compreender um pouco dessa evolução histórica da educação à distância, né? Identificando os fundamentos da educação à distância, conhecer os principais modelos pedagógicos da EAD e analisar os marcos legais esse que a gente pode entender como a parte estruturante e legal do curso EAD, né? Para uma instituição disponibilizar um curso EAD. No bloco 1, a gente vai falar um pouco das origens da EAD, né? Então, dos primeiros passos, né, por volta dos anos de 1840, surgiram os primeiros cursos por correspondência na Europa e Estados Unidos. Então, isso foi um marco na época, né? Chegando ao Brasil também, os cursos em que eram enviados, todo o material era impresso e era enviado por correspondência das instituições para os alunos, né? Normalmente, o público-alvo desse período eram as pessoas que estavam mais nas áreas rurais e com limitações de mobilidade também. O impacto social dessa primeira iniciativa de educação à distância, que a gente pode citar, né, através desses cursos por correspondência, foi a democratização real da educação. Imagine você, há muitos anos atrás, em 1840, por volta de 1840, você receber pelo correio todo o material necessário para estudar, quando você morava a centenas de milhares de quilômetros, né, da escola mais próxima. Então, isso foi uma revolução na época, e é sempre bom a gente rever a história para entender aonde a gente está hoje, né, na questão da educação à distância. Bom, a gente vai falar um pouco dessa evolução tecnológica, né? Então, começou lá na década de 60, que a gente pode chamar da era do rádio, né? E da TV educativa. Como exemplo, né? Eu era ainda adolescente e no estado que eu moro, já existia a TV educativa, né? Os alunos, eu morava perto de uma instituição que disponibilizava a TV educativa, os alunos tinham aulas presenciais com os professores e em momentos específicos, através da televisão, essas aulas eram gravadas e transmitidas na sala de aula, né? Que foi conhecido na época no Brasil, essa TV educativa, como o telecurso, né? Foi um marco nacional no Brasil, porque realmente foi além da limitação da sala de aula, né? Levou mais conteúdo. Então, mas tinha um problema, né? A gente pode ver que tem uma questão aí, não deixa de ser um problema, mas é uma questão que a comunicação era unidirecional, né? Os alunos eles tinham a aula com o professor presencial, onde tinha mais a interação professor-aluno, mas nesse momento da TV educativa, eles só absorviam o programa gravado, né? A aula gravada. Então, era unidirecional, né? Entre 80 e 90, a gente já entra na era digital, né? Começam a ter as fitas de vídeo, CD-ROMs educativos, né? Com jogos educativos, enfim. E aí aparecem os primeiros computadores pessoais. Os computadores começaram a ser disponibilizados para as pessoas com um preço até acessível. E aí começa essa questão do início da interatividade digital, através dessas fitas de vídeo, CD-ROMs, que eram utilizados tanto em aparelhos de videocassete como nos próprios computadores, né? Já na década de 90, a gente tem um outro salto muito grande, né? Que é a questão da revolução da internet, né?
a interação em tempo real, recursos multimídias avançados e, por último, né, não menos importante, a questão dos AVAs, dos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então, a experiência passa daquela experiência da correspondência da TV educativa, que era unidirecional, para uma experiência mais imersiva e mais dialogada, vamos dizer assim, mais interativa, né? No bloco 2, a gente vai falar um pouquinho do marco legal da EAD no Brasil, né? Então, esse marco, ele inicia a partir da LDB, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases, que regulamenta a questão da EAD no Brasil. A educação à distância é organizada com a abertura de regimes especiais e são oferecidas, né, por instituições especificamente credenciadas pela União. Então, é uma forma da União, do Estado, enfim, dos órgãos como o MEC e dos órgãos que tratam das questões educacionais, de regulamentar para que você que tem uma instituição e quer abrir, já tem as aulas presenciais e quer abrir os cursos à distância, você precisa passar por alguns critérios junto ao MEC, que é a instituição aqui no Brasil. Isso acontece também em outros países. Você tem uma legislação e os critérios para que o seu curso, a sua disciplina, enfim, sejam aprovados, né? Então, essa é a questão legal da EAD, especificamente no Brasil, é a Lei de Diretrizes e Bases e todas as regulamentações que o MEC exige para você fazer esse credenciamento do curso, né? Você tem que ter um framework de qualidade educacional, então você não pode abrir um curso à distância de qualquer forma, você tem uma autorização para esses cursos, então é todo esse marco legal que fundamenta e permite você abrir uma instituição, abrir um curso de educação à distância. Tem todos esses critérios. No bloco 3, a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos da EAD. A EAD a gente pode dividir em 4 pilares fundamentais: a democratização do acesso, a flexibilidade temporal e espacial, as vantagens práticas disso, né? Como terceiro item, né, desses 4 pilares, a aprendizagem autônoma e o uso de recursos digitais. Vamos começar pela democratização do acesso. Como o próprio tópico já diz, ele é uma questão de remover barreiras geográficas, econômicas e sociais, né? A internet nos permite isso. Desde que a gente vai falar em outras aulas mais para frente, desde, claro, que a gente tenha a base tecnológica que permita a gente ter um bom acesso, uma velocidade de internet boa, que hoje em dia e cada vez mais se aperfeiçoa. Então, desde que eu tenha isso, essa base tecnológica, esse acesso é democratizado. Então, ele remove, por exemplo, reduzindo o custo de um deslocamento, né? Hoje a gente tem a realidade após a pandemia, isso ganhou muita força, a realidade, inclusive, não só do ensino à distância, mas do trabalho remoto, né? Então, hoje muitas empresas trabalham remotamente e isso reduz custo, reduz deslocamento e, no caso da EAD, tem as questões não só de distâncias geográficas, mas também econômicas e sociais. Muitas das vezes as pessoas não têm uma oportunidade por morarem em lugares de pouco acesso, poucos recursos econômicos, enfim. Mas se ele tiver um acesso, muitas das vezes disponibilizado pela própria prefeitura do município, ele consegue quebrar essas barreiras e ter acesso, né, de forma democrática ao ensino e aprendizagem. E um outro ponto também fundamental que a gente fala muito aqui, vai falar ainda mais para frente, é a questão da inclusão de pessoas com mobilidade reduzida, né? Isso é importantíssimo, a gente não negligenciar na educação à distância a questão da inclusão das pessoas com deficiência visual, auditiva, mobilidade reduzida, enfim. Isso dá oportunidade também para esse público, né? Através da democratização desse acesso. Como segundo pilar fundamental da EAD, a gente pode citar a flexibilidade de tempo e espaço, né? Flexibilidade temporal e espacial, onde o estudo passa mais por uma rotina pessoal e uma rotina pessoal e profissional. Então, eu tenho que ter aquela rotina, o que muitas vezes dificulta as pessoas que vão para a EAD, essa questão de ter a rotina e a disciplina para seguir um curso, enfim.
Às vezes a gente tenta, por ser à distância, a gente pode entrar a qualquer hora que quiser, a gente costuma um pouco deixar para depois e a gente tem que ter o foco, que a gente tem essa flexibilidade temporal e do espaço, mas a gente tem que ter a rotina na hora dos estudos, enfim, na hora das atividades. A gente pode também ter algumas vantagens práticas aí na questão da flexibilidade temporal e espacial. Eu posso conciliar trabalho e estudo, né? Então eu consigo trabalhar e estudar. Hoje em dia, cada vez mais comum, né? As pessoas trabalham remotamente e fazem curso também remotamente, né? Seja ele estando no seu local de trabalho ou em casa. Então eu consigo trabalhar e estudar através da internet do meu computador, da minha mesinha lá em casa, sem problema nenhum. Então, aí eu consigo ter essa flexibilidade temporal e espacial. E eu consigo também fazer uma adaptação a diferentes fusos horários. Imagina se eu tivesse uma aula, que eu tivesse que dar uma aula para num outro estado aqui no Brasil, né? Ou outro país com questão de fuso horário, né? Então, ficaria ruim, né? Às vezes acordar de madrugada por conta de um fuso horário diferente. Através da educação à distância, ela consegue fazer essa adaptação de diferentes fusos horários, né? Aprendizagem autônoma, que eu acabei um pouco falando aí, que é o de a gente desenvolver enquanto estudante, enquanto aluno na EAD, desenvolver a autorregulação e a disciplina, né? Então, novamente, eu me autorregular e ter uma disciplina nos estudos, né? Marcar um horário, não é porque não está presencial que eu não vou ter essa disciplina. Então, a gente tem que ter isso atenção muito para isso, né? Da questão da organização e da disciplina. E responsabilidade pelo próprio aprendizado. Então, eu tenho que me sentir responsável pelo que eu estou aprendendo, pelo que eu estou buscando aprender. Então, isso são competências que a EAD também desenvolve nos alunos, né, nos praticantes dessa modalidade. Outra questão não menos importante em tudo isso é a questão da gestão do tempo, né? Então, eu tenho que gerir meu tempo quando eu estou na EAD para novamente, não negligenciar o tempo e acabar acumulando atividades, enfim, e me prejudicar. Como um quarto e último pilar fundamental da EAD, a gente pode citar o uso de recursos digitais, as tecnologias educacionais avançadas, os recursos de multimídia interativa, simuladores, laboratórios, objetos de aprendizagem, a personalização dessa experiência. Na educação à distância, a gente consegue personalizar a experiência, o ensino-aprendizagem. Porque vocês sabem que cada pessoa tem um estilo de aprendizado, né? Tem pessoas que gostam mais de comprar o livro físico mesmo para ler, tem outras pessoas que preferem o livro digital, um PDF. Então, essa gama de recursos digitais permite um ganho muito grande na educação à distância em relação à educação presencial, por exemplo. No bloco 4, nós vamos falar um pouquinho dos modelos pedagógicos da EAD. Então, a gente tem 4 modelos: o modelo transmissivo, construtivista e interacionista, o modelo híbrido, que a gente conhece também do inglês de blended learning, o modelo baseado em competências. Então, a gente vai falar um pouquinho, explicar um pouco de cada modelo, né? Se vocês quiserem se aprofundar depois, tem material na plataforma para que vocês se aprofundem. O modelo transmissivo é o mais tradicional, né? Onde o conteúdo é normalmente padronizado e o professor é a figura central daquele conteúdo, daquele aprendizado. Então, é o que a gente vê nas salas de aulas, vamos dizer, presenciais, né? O professor vai lá e fala o conteúdo e discerne sobre o conteúdo, e a fonte central do conteúdo é o professor. Ele é muito aplicado na transmissão do conhecimento factual, né? Então, ele tem vantagens como padronização e controle de qualidade, mas tem como limitação pouca personalização e interação. Então, a interação é só naquele momento em que eu estou com o professor na sala de aula. Então, o professor não tem como personalizar para cada aluno, de acordo com o seu estilo de aprendizagem, né, os conteúdos, né? Então, não tem muita interação. Já no modelo construtivista interacionista, que o próprio nome já diz, né, o próprio título,
ele tem como característica o estudante no centro, não mais o professor no centro, mas trazer o estudante para o centro e fazer uma aprendizagem, possibilitar uma aprendizagem mais colaborativa, onde o professor passa a ser não o centro, né, na fonte, mas ele passa a ser um mediador, ele é um facilitador naquela construção do conhecimento. E isso é ideal para o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Então, é um modelo muito interessante de se trabalhar também na EAD, o modelo construtivista interacionista. Já o modelo híbrido, a gente pode dizer que é um intermédio entre o transmissivo e o construtivista interacionista, né? Ele combina a estratégia do presencial com o online. É muito utilizado hoje nos ambientes virtuais de aprendizagem esse modelo, em que a gente tem uma combinação estratégica de encontros presenciais com encontros online. Então, nós temos não só todo o material que é disponibilizado, com os recursos multimídias, enfim, videoaulas, mas a gente tem um encontro presencial, em que o professor se desloca, muitas vezes, para um polo de aprendizagem, para uma escola, enfim, e os encontros também online, em que o professor dá a aula online e os alunos estão naquele momento interagindo. Então, é uma combinação do modelo construtivista interacionista com o modelo transmissivo. No quarto modelo, a gente tem modelo baseado em competências. Esse modelo ele tem um foco um pouco diferente, ele foca nas habilidades práticas e competências específicas. Ele é mais voltado para cursos técnicos, né? Então, ele é organizado mais em relação aos resultados mensuráveis, né? E baseado no desempenho real. Ele é muito aplicado para os cursos técnicos, como eu falei, e questão de formação profissional. A gente pode sintetizar essa primeira aula trazendo desde a evolução da EAD, que veio lá dos correios, por correspondências, o telecurso, até chegar os CD-ROM, até chegar nos ambientes virtuais de aprendizagem e a revolução que a internet trouxe para essa modalidade, né? A democratização dessa modalidade, né? Como é que ela se democratizou e permitiu esse acesso, e as diferentes necessidades em relação à base legal no Brasil, né? Como a LDB, né, tratou, e os órgãos como o MEC trataram essa questão legal de um curso EAD, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os elementos estruturantes da EAD e os ambientes virtuais de aprendizagem.